Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou mostrar para você como identificar a validade dos silogismos utilizando os diagramas de Venn. Tá? A gente vai trabalhar a partir dos diagramas e vou mostrar para você alguns exemplos aqui de silogismos para você entender como você pode aplicar essa regra dos diagramas para identificar o que é um silogismo válido e o que é um silogismo inválido. Primeira coisa, a gente precisa entender o funcionamento do diagrama, como é que a gente vai organizar ele. Então, a gente tem 4 proposições categóricas que a gente utiliza no silogismo. O silogismo ele vai ter variações desses tipos de argumentos, ou seja, uma universal afirmativa, que eu represento aqui como todo S é P, uma universal negativa, nenhum S é P, uma particular afirmativa, algum S é P, e alguma particular negativa, algum S não é P. Eu mostrei num vídeo anterior o quadrado lógico, que tem as proposições categóricas, mas enfim, são 4 tipos de proposições, são essas que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para você aqui como identificar cada uma delas. Então, a gente vai primeiro considerar cada letra dessa aqui representa um termo da proposição. Então, a proposição ela tem um sujeito e um predicado. Esse sujeito e esse predicado são os termos. Então, por exemplo, quando eu digo aqui as baleias são vertebradas, eu estou falando todas as baleias. Então, todas as baleias são vertebrados. E aqui eu tenho, vamos imaginar naquela representação, eu tenho baleias como S e vertebrados como P. Essa primeira frase aqui, ela é todo S é P. Toda baleia é vertebrada, é isso que ela está dizendo, tá? Então, só para você entender como funciona quando a gente for trabalhar com a representação. E aí, como é que a gente demonstra isso dentro do diagrama? Então, mais uma vez, considerando que esse primeiro aqui, esse primeiro círculo, ele é o S e o segundo círculo é o P, como é que eu vou demonstrar isso no diagrama? A gente vai fazer o seguinte, tudo que você riscar no diagrama, você vai excluir. Então, se eu quero representar que todo S é P, é só eu fazer o seguinte, olha só. Pronto, não ficou perfeitinho, mas dá para você entender aqui. O que, que eu tenho aqui? Tudo que eu risquei, toda essa parte aqui que eu risquei, é como se eu estivesse excluindo. Então, todo S que sobrou aqui, deixa eu tirar tudo mesmo, pronto. Todo S que sobrou, ele faz parte de P. Então, aqui eu tenho a parte de P, que é só P. Aqui eu tenho a parte de S, que é P. Então, essa frase está representada dessa forma aqui no diagrama, ou seja, toda essa parte riscada, mais uma vez, eu excluí. Então é assim que você representa. Você usa essa estrutura para você identificar como você, o que você quer excluir dentro do silogismo, dentro do diagrama, tá bom? Então essa proposição todo S é P, eu vou representar riscando toda a parte do conjunto S que não tem interseção com P, certo? Então vamos lá para o segundo exemplo. Nenhum S é P. A gente vai usar a mesma estrutura. Então tenho aqui o S, eu tenho aqui o P. O primeiro círculo é o S, o segundo círculo é o P. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que demonstrar que todo S, que nenhum S faz parte do conjunto P. Se para mostrar que todo S era P, eu risquei essa parte e deixei a interseção sobrando, agora eu faço o inverso. Eu vou riscar toda a interseção. Eu vou tirar tudo aqui que faz parte da interseção. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui. Então pronto, eu tirei toda a interseção. Lembrando, tudo que você está riscando deixa de existir. Então nenhum S, olha só, tudo que está aqui em branco ainda existe. Então eu tenho a parte de S que é só S, eu tenho a parte de P que é só P. Então dessa forma que eu estou representando que nenhum S é P, certo? Nenhum S faz parte do conjunto P. É isso que eu estou representando aqui. Para representar o algum, a gente usa uma estratégia diferente. Então olha só, de novo, mais uma vez, esse primeiro círculo é o S, o segundo círculo é o P. Para representar o algum, o particular afirmativo e o particular negativo, a gente faz só um x. E esse x a gente vai fazer onde a gente quer que ele seja representado. Então, no caso, por exemplo, aqui eu tenho a parte de S, que é só S, aqui eu tenho a parte de S, que é a interseção com P, aqui eu tenho a parte de P, que é só P. Se eu quero dizer que tem algum S, pelo menos um, que faz parte do conjunto P, então eu faço um x bem aqui. Esse x me diz que eu tenho pelo menos um S, algum S, que faz parte do conjunto P. Não é todo, é algum. Então tem o S que não faz parte do P e tem esse aqui que faz parte do conjunto P. Daí você já entendeu o que a gente tem que fazer aqui no algum S não é P. Então, mais uma vez, a gente vai usar a mesma estratégia. Esse primeiro diagrama é o S, o segundo é o P. Se para demonstrar que algum S era P, eu fiz um X aqui na interseção,
Para dizer que eu tenho um S que não faz parte do conjunto P, basta eu fazer um X fora da interseção, na parte específica aqui do S. Ou seja, esse S bem aqui não faz parte do conjunto P. Talvez tenha um outro que faz, mas eu estou representando que algum S não é P. Tá? Então é assim que a gente representa as proposições categóricas. Então, repetindo, todo S é P, o que eu faço? Eu vou riscar toda a parte que é exclusiva do conjunto S e eu vou deixar livre a interseção e o resto aqui do P. Então, estou representando que todo S que existe faz parte do conjunto P. Como é que eu represento que nenhum S é P? Eu risco a interseção, eu excluí a interseção. Então, nenhum S faz parte do conjunto P. Como é que eu represento que algum S é P? Eu faço um X na interseção, ou seja, eu tenho pelo menos um S que faz parte do conjunto P. E como é que eu represento que algum S não é P? Eu faço um X fora da interseção, na parte exclusiva da bolinha aqui, do círculo do P, do conjunto P, certo? Desculpa, do conjunto S. Eu faço um X específico nesse círculo do conjunto S fora da interseção. Pelo menos esse S aqui não faz parte de P. E a gente vai fazer isso agora dentro dos silogismos, para mostrar como funciona. Então, deixa eu arrumar aqui melhor, para você poder identificar. Então, a gente vai demonstrar esses silogismos, identificar a validade deles a partir dos conjuntos. Deixa eu chegar esse aqui mais perto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Assim tá bom. Então, vamos lá. A gente vai fazer o primeiro aqui. O primeiro, ele diz... As baleias são vertebrados, de novo, aqui para você não se confundir. As baleias são vertebrados é o mesmo que todas as baleias, não é algumas, todas. Então essa aqui é universal afirmativa. Essa aqui também é universal afirmativa. As baleias são animais aquáticos. E aí eu tenho a conclusão que é logo, alguns animais aquáticos são vertebrados. Existe uma forma de identificar a validade do argumento que é pelas regras, já mostrei isso no vídeo anterior. Mas aqui eu quero mostrar para você como fazer exclusivamente pelos conjuntos. O que a gente faz? A gente escolhe uma letra para representar cada um desses termos. Vamos escolher a primeira letra de cada um. Então, vamos baleias. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Então, baleias vai ser o B, vertebrados vai ser o V e animais aquáticos vai ser o A. Então, pronto, eu tenho aqui os três termos. E aí a gente vai escolher cada um desses círculos aqui para representar um daqueles termos. Então, para baleias, pode ser qualquer um, né? Vou botar esse aqui de cima. Para vertebrados, eu vou botar esse aqui de baixo. E para animais aquáticos, eu vou botar esse outro aqui. Então, cada um desses círculos, cada um desses conjuntos representa um dos termos. A gente tem, obviamente, aqui a repetição de alguns desses termos aqui na conclusão. Né? Então, eu volto aqui animais aquáticos e vertebrados. E aqui eu tenho a repetição de um termo, que é o termo médio, certo? O que a gente faz para identificar se a conclusão está correta é fazer a demonstração nos conjuntos dessas duas primeiras frases, ou seja, das premissas. A gente não tem que riscar no conjunto a conclusão. A conclusão tem que aparecer como uma consequência das premissas. Então vamos fazer seguindo o que eu mostrei antes para você. Todas as baleias são vertebrados. Então, todo B, é isso que ele está dizendo, né? Todo B é V. Todo B faz parte do conjunto V. Como é que eu represento isso? Eu vou riscar toda a parte de B, que é só B, e vou deixar a interseção livre. Então, vou fazer isso aqui, olha só. Então, pronto, eu risquei toda a parte de B, excluí isso aqui. Então, todas as baleias que sobraram são vertebrados, certo? Representei a primeira parte. A segunda parte é representar essa outra aqui, essa outra premissa. Essa outra premissa me diz que todas as baleias são animais aquáticos. Como é que eu faço isso? Eu tenho que excluir toda a parte de baleias que não faz parte da interseção com aquáticos. Então, eu vou continuar o que eu estava fazendo lá, só que agora nesse outro aqui. Ó. Então, pronto. Todas as baleias são animais aquáticos, eu excluí toda a parte, porque não podia ter nenhuma, né? Se eu deixasse essa parte branca aqui, eu estava dizendo que tinham baleias que não eram aquáticos. Então, todas as baleias que sobraram são animais aquáticos. E aí, a conclusão que ele me dá é que alguns animais aquáticos são vertebrados. De novo, a gente não vai riscar aqui no diagrama a conclusão. A conclusão tem que ficar evidente a partir das premissas.
E aí, o que você acha? Tem algum problema aqui nesse argumento ou ele está válido? O que ele demonstra aqui para a gente está válido? Então, como você percebeu, esse é um argumento válido, porque olha só, justamente olhando por aqui em cima, na parte aqui do que a gente tem nas baleias, todas as baleias que existem são vertebradas, todas as baleias que existem são animais aquáticos, essas baleias bem aqui, que são vertebrados e são aquáticos, por ela a gente identifica que alguns animais aquáticos são vertebrados. Esse aqui, esses animais aquáticos que estão bem aqui e que são baleias, também são vertebrados. Tem animais aquáticos que não são baleias e também não são vertebrados, mas tem esses aqui que são. Então, esse argumento é válido, ele não fere nenhuma regra, ele está demonstrado aqui pelos conjuntos, certo? Agora a gente vai fazer do segundo argumento aqui. Eu vou apagar essa parte aqui para não atrapalhar, a gente vai fazer agora do segundo argumento. Vamos lá. Então, lembrando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a demonstração, tem que riscar nos conjuntos as duas primeiras frases do argumento, ou seja, as premissas. A conclusão tem que aparecer como uma consequência necessária. Então, deixa eu botar aqui o resultado daquele, né? Só para a gente também não se perder. Isso aqui é válido. Então, vamos aqui para o segundo. Todos os leões são mamíferos. O que a gente faz? A gente escolhe uma letra para cada um. Então, L, eu tenho aqui mamíferos e eu tenho animais. Vou botar bem aqui em cima só para você saber. Tenho animais. Então, se botar de um jeito que não atrapalhe. Deixa eu botar bem aqui em cima do A mesmo dele. Animais, certo? Então, L, M, A. Então, aqui vai ser L, aqui vai ser M, aqui vai ser A. Se eu botar em outros lugares, né, se eu mudar a ordem aqui, faz diferença? Não faz diferença nenhuma. Vai mudar o layout, né, a visão que você vai ter, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos lá. Todos os leões são mamíferos. Então, o que eu faço quando eu quero representar uma universal afirmativa? Eu tiro toda a parte que é exclusiva de leões e deixo a interseção com mamíferos. Então, eu vou riscar toda essa parte que é exclusiva de leões. Então, vamos lá. Então, pronto, risquei toda essa parte aqui. Todos os leões que sobraram fazem parte do conjunto mamíferos. Então, todos os leões são mamíferos. A segunda coisa para representar é a segunda premissa. E a segunda diz, alguns animais são leões. Lembra, quando a gente faz alguns, a gente faz só um xizinho nesse lugar, né? Interseção que seja, enfim, no ponto que a gente precisa. Então, eu tenho aqui que alguns animais são leões. Então, a interseção tem que ser entre esse conjunto aqui do A e do L. Alguns animais fazem parte do conjunto leões. Bem, esse animal que faz parte do conjunto leões, ele está aqui ou ele está aqui? Né, ele está nesse ponto bem aqui de interseção dos três conjuntos ou está aqui? Eu não sei, não tem como ter certeza. Então, o que eu faço? Eu boto o X bem aqui. Porque não tem como eu saber se ele está para cá ou para cá, né? Não tem como eu identificar isso. E a conclusão que ele me dá é que todos os animais são mamíferos. De novo, a gente não vai riscar a conclusão. A gente vai só observar ela. Então, o que sobrou, depois que a gente risca as duas premissas, tem que ser a conclusão. Ela tem que aparecer aqui, ela tem que estar evidente aqui. Ele está dizendo, então, para mim aqui, que todos os animais que sobraram são mamíferos. Então, olha só, animais é aqui. Todos os animais, tudo que está branco existe. Esse animal bem aqui, ele é leão e ele também é mamífero. Esse animal bem aqui, ele não é leão, mas ele também é mamífero. Mas e esses animais que estão aqui nessa parte? Eles não são mamíferos. Então essa conclusão ela não está correta. Ele está extrapolando o que as premissas me ofereceram. Então esse argumento ele não é válido. Ele fere as regras. Se você for lembrar lá, tem uma regra que diz que a conclusão tem que seguir, isso que eu mostrei no outro vídeo, né? A conclusão tem que seguir a premissa mais fraca. Eu tenho aqui uma particular, a conclusão teria que ser particular. Certo? Isso não vale para cá, né? Que eu tenho duas universais, a conclusão pode ser particular. Pode. Mas se tiver uma particular na premissa, a conclusão tem que ter uma particular também. Se tiver uma negativa nas premissas, a conclusão tem que ter uma negativa também, certo? Então aqui eu tenho duas universais, uma particular na conclusão, tudo bem. Mas eu não posso ter uma particular na conclusão, desculpa, eu não posso ter uma particular na premissa e não ter uma particular na conclusão. Então esse argumento ele é inválido. Então vou apagar aqui para a gente fazer aqui o terceiro, vamos lá. Então, mais uma vez, o que a gente faz? A gente vai riscar só as premissas, as duas primeiras frases. Esse é bem simples, porque a gente tem aqui duas particulares. Então, lembrando, quando é particular, a gente faz um xizinho. Vou escolher uma letra para cada um mais uma vez. Então, aluno. Eu vou escolher aqui preguiçoso. E vou escolher bem aqui estudioso. Então, a gente vai marcar aqui em cima aluno, preguiçoso, estudioso. Muito bem. Eu quero fazer essa primeira premissa. Algum aluno é preguiçoso.
Quando eu faço isso, eu faço só um x. Nesse caso, esse x tem que ser nesse ponto de interseção entre o conjunto de alunos e o de preguiçosos. Então, eu tenho que fazer dessa forma aqui. Tem que botar bem aqui. Como eu não sei se esse aluno que é preguiçoso, ele também é estudioso ou não, então eu vou deixar o x bem ali. Depois eu tenho algum aluno estudioso. Então, eu vou fazer um x bem aqui. Algum aluno estudioso. E aí eu não faço mais nada. Agora eu tenho que observar se a conclusão está correta. A conclusão me diz que alguns alunos estudiosos são preguiçosos. Olha como é difícil isso. Pelo que eu tenho aqui, é muito ambíguo, né? Eu tenho um aluno que eu sei que ele é preguiçoso. Algum aluno é preguiçoso. Mas ele pode estar aqui na interseção dos três conjuntos, como pode estar aqui fora. Eu tenho algum aluno que é estudioso, que pode também estar na interseção dos três, mas pode estar fora. Imaginando que está fora nos dois casos, eu não vou ter nenhum aluno estudioso que é preguiçoso. Eu não vou ter nenhuma das três coisas ao mesmo tempo. Pode ser, mas eu já falei para você, em lógica, não é uma possibilidade, você tem que ter certeza. E como aqui é só uma possibilidade, porque esse x pode estar fora, ou dentro da interseção dos três conjuntos, então esse argumento ele é inválido. Ele fere uma regra que é bem óbvia das regras lá dos silogismos, que é o que de duas particulares nada se conclui. Justamente por isso, você não tem elementos suficientes para avaliar e para validar o argumento, certo? Então, vou apagar aqui e vamos lá para o quarto e penúltimo exemplo. Muito bem, então o penúltimo silogismo é esse aqui. Nenhuma refeição é grátis, todas as coisas grátis são desejáveis, algumas coisas desejáveis não são refeições. Mais uma vez, o que a gente tem que riscar nos conjuntos, só as duas primeiras frases, as premissas. Então, vamos pegar aqui os elementos. O primeiro elemento eu vou marcar como R de refeição, vou botar bem aqui em cima o R. O segundo vai ser grátis, ou coisas grátis, mas eu vou botar aqui grátis. Vou usar o G como a letra para a gente identificar. E o outro é desejáveis, ou coisas desejáveis, vamos usar aqui o D, certo? Então tem esses três termos. Então, o que a gente faz mais uma vez é trabalhar com cada premissa de uma vez. A primeira diz: nenhuma refeição é grátis. Lembra, nenhuma refeição é grátis, nenhum R é G. Para representar o nenhum, eu vou riscar a interseção, eu vou deixar tudo que é R sendo só R e tudo que é G sendo só G. Então, vou riscar aqui a interseção entre os dois conjuntos. Então, muito bem, dessa forma que eu deixei aqui, olha só, todo R é só R, um pouquinho de D, né? Mas em relação ao conjunto R e o conjunto G, não tem nenhum R que é G, né? Nenhuma refeição é grátis, né? É isso que está falando. A segunda diz: todas as coisas grátis são desejáveis. Então, se refere a esse conjunto e esse conjunto. Para representar o todos, eu vou riscar tudo do grátis menos a interseção, né? Eu vou riscar tudo do grátis menos a interseção. Então, vamos lá, vou fazer agora isso aqui. Pronto, eu risquei toda a parte aqui do grátis, já tinha uma parte riscada, né? Risquei todo o resto que faltava riscar, menos a interseção. Então, tudo que é grátis que sobrou, lembrando, tudo que você risca, você exclui, né? Então, toda a parte do grátis que sobrou faz parte do conjunto desejáveis. E a conclusão, a gente vai arriscar lá? Não. A gente vai só observar se ela é evidente, se ela aparece aqui. Então, a conclusão diz pra gente que algumas coisas desejáveis não são refeições. Então me diz, o que você acha? Esse silogismo ele é válido? Então, esse silogismo é válido, olha só. De acordo com o que ficou, tudo que está branco aqui é aquilo que existe. Então a gente tem refeição, que é só refeição, nenhuma refeição é grátis, algumas refeições são coisas desejáveis, e a gente tem bem aqui, olha, essa refeição aqui, desculpa, não é refeição, essa coisa desejável que é grátis, ela não é refeição. Que é o que está dizendo aqui, algumas coisas desejáveis não são refeições, eu tenho isso bem aqui. Aqui também, mas bem aqui é um exemplo melhor. Né? Se todas as coisas grátis são desejáveis, essas coisas grátis bem aqui, que são desejáveis, elas não são refeições. Então, o silogismo é válido, ele não fere nenhuma regra, tem três termos, o termo médio, ele não aparece na conclusão, que é coisa grátis, o termo médio é total pelo menos uma vez, segue a premissa mais fraca, tem uma negativa, a conclusão é negativa, o termo que é total na conclusão, ele é total na premissa, que no caso aqui é refeições, né? Ele é total, ele é sujeito aqui de uma universal, e aqui ele é predicado de uma negativa, então ele está todo certo, não fere nenhuma regra, é um silogismo válido. A gente vai agora para o último argumento. Antes, deixa eu só botar aqui, como eu falei, esse aqui é válido, o penúltimo é um silogismo válido. Então a gente vai agora para o último argumento. O último argumento diz para a gente que algumas pessoas malignas são advogadas, todos os advogados são humanos, logo,
alguns humanos são malignos. O que a gente faz? Mais uma vez, a gente vai trabalhar com as duas premissas. Eu vou chamar aqui, em vez de pessoas malignas, vou botar malignas, tá? Então, vou usar a letra M de malignas. Eu vou usar a letra A para advogados. E eu vou usar a letra H para humanos. Então, vou representar aqui dessa forma. A gente vai, mais uma vez, riscar só as premissas. Não tem uma... Você pode riscar nessa ordem que está aqui. Eu vou preferir riscar primeiro essa aqui de baixo, a segunda premissa, porque ela é universal. Eu acho que facilita algumas coisas. Então, vamos lá. Todos os advogados são humanos. Então, o que eu tenho que fazer é a relação entre o conjunto advogados e o conjunto humanos. Todo advogado que existe é humano. Então, o que eu faço? Eu vou riscar toda a parte de advogados, menos a interseção. Porque aí todos os advogados que vão sobrar vão fazer parte do conjunto humanos. Então, vamos lá. Então pronto, fiz aqui, risquei toda a parte aqui de fora, tudo que eu risquei eu excluí, ficou a interseção, ou seja, todos os advogados que sobraram fazem parte do conjunto humanos. Depois a gente tem que algumas pessoas malignas são advogadas. Então eu tenho aqui malignas e advogadas. Algumas pessoas malignas são advogadas, é isso que eu tenho, né? Eu já risquei essa parte aqui, ó. Ela não tem mais, ela não existe mais. Então essa pessoa maligna, que é uma advogada, ela vai ficar onde? Né? A pessoa maligna é advogada. Eu vou botar onde aqui? Eu tenho que representar com um xizinho. Ora, se tudo isso aqui eu excluir, eu vou botar esse x nessa parte bem aqui. Né? Eu vou botar esse x bem aqui na interseção, que é o que sobrou do advogado. Então, alguma pessoa maligna é advogada. E eu vou botar aqui a interseção que sobrou. Muito bem, agora a gente vai avaliar a conclusão. A conclusão a gente não risca, a gente só observa. O que a gente pode tirar como conclusão? Nessa conclusão aqui, melhor dizendo, ela está correta? O que você acha? Bem, você pode perceber ela está correta, porque eu tenho sim, o que ele diz aqui é que alguns humanos são malignos. Olha só, esse humano que está bem aqui na interseção e que ele é advogado, ele também é maligno. Então eu tenho aqui na conclusão um elemento que condiz com o que foi apresentado antes. É um silogismo que não fere nenhuma regra, tem os três termos, o termo médio, que é advogados, não aparece na conclusão, o termo médio é total pelo menos uma vez, segue a premissa mais fraca, não tem duas particulares, não tem duas negativas, não tem nenhum termo total na conclusão, que ele teria que ser total na premissa também, então ele segue todas as regras, logo, esse é também um silogismo válido. Bem, então, acho que deu para identificar como fazer para poder utilizar as regras, né, e resolver o problema de identificar se um silogismo é válido ou não. Eu já comentei numa outra vez, para mim, eu acho que é mais fácil de resolver a questão dos silogismos utilizando as regras, mas aí fica por você, se você achar que utilizar o diagrama é mais interessante, você pode trabalhar com eles também. É uma coisa bem útil, porque você entende a regra de como aplicar o diagrama, e aí você não precisa ficar trabalhando com cada regra, né? Lembrar as regras individualmente, mas eu prefiro trabalhar com as regras. O importante é você entender as duas formas para você escolher qual é a mais prática para você. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar para mim. E até a próxima. Tchau.